Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Robson Bandeira. E eu sou Brian Lobo, estamos apresentando mais um. Café entre nós. Que felicidade, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez, gente. Desde já, Brian, eu queria convidar a galera, né, a se inscrever no nosso canal. A maioria das pessoas que nos assistem só assistem, não se inscrevem. É muito importante você curtir, comentar, porque assim nosso conteúdo é levado a outras pessoas. E para fazer esse trabalho crescer, né? Eu creio que você já Com gostou certeza. das pessoas que vieram aqui, foram entrevistadas, conhecer um pouquinho da história. Então, nada melhor do que compartilhar com seu É amigo, verdade. curtir, comentar. Instagram, aí. né? Isso, no Instagram a gente tá em todas as plataformas, Spotify, né, Robson? tudo, né? Encaminhe os nossos cortes para seus amigos, abençoe a vida deles, tá? E a gente tá fazendo algo diferente. Exatamente. Conta aí a novidade, Robson. Mais um episódio. Mais um E a episódio. gente trouxe aqui uma novidade muito boa pra galera. Você aí, cadê? Rapaz, é o seguinte. Agora, o café entre nós tem alguém que cuida do pouco cabelo que a gente tem, né, cara? É, Esse pouco cabelo precisa ser cuidado. E um dos nossos parceiros agora está aqui hoje, né? A gente está com um projeto novo, né, Brian? Que é de Isso, trazer a exatamente. cada episódio um patrocinador aqui para falar da sua empresa. Quando procurar essa pessoa, eu queria apresentar para vocês hoje ele, Fábio Júnior. Ai, é ele, dono da Luomo Barbearia, Fábio Visagista. E aí, meu amigo? Tudo bem, meu irmão? Eu me chamo Fábio, você já me apresentou. Sou visagista e atuo na Luomo Barbearia, que é uma empresa fantástica que leva para as pessoas autoestima e, além disso, né, uma imagem única, algo personalizado. Maravilha, Por favor. cara. É maravilha. Pode Isso falar. é muito importante, Fábio. Hoje em dia, a imagem da gente, Nossa imagem, ela fala muito ela sobre quem chega somos. primeiro, não chega? Chega. É uma linguagem não verbal, né? Você sabe aquele ditado que existe: a primeira impressão é a que fica. exatamente. Ou seja, você olha e você já tem um pré-julgamento. Isso porque existe todo um mecanismo no nosso cérebro que é o responsável por isso. É o tálamo visual, por exemplo, né? A gente tem a área límbica, a gente tem o córtex visual. Tudo isso daí vai gerando todo um pré-julgamento quando a gente olha para algo, alguma coisa. No visagismo, por exemplo, a gente tem a questão dos arquétipos, que são linhas que vão simbolizar determinado tipo de força, por exemplo, ou então suavidade ou curvas, que é o lado feminino, linhas retas, o masculino, e é basicamente dessa forma que o visagista se atenta na imagem das pessoas, né? Criar linhas que expressem o momento de vida que ele está vivendo. E Muito Fábio, bom. então isso é algo futurista. Tu é um cara assim, eu já conversei contigo, tive oportunidade. Tu é um cara visionário, né, cara? Eu vejo que tu trabalha também não só com visagismo, mas com nanobarba. Exatamente. O que é nanobarba? Como é que faz? O que funciona? O que trabalha? A nanobarba, ela é uma tendência, é uma crescente no mercado que ainda é pouco explorada. Eu sou pioneiro aqui do estado do Pará, nesse quesito, e eu quero está criar... aqui conosco, né, Robson? Rapaz, que honra, que maravilha, né, cara? Muito bom, a gente E eu tá quero com criar parceria. uma forma de alencar, porque existe o visagismo nanobarba. Eu quero ser o primeiro barbeiro do Brasil a criar esse método. Brasil. Brasil, acredito que até do mundo, a criar esse método. Caraca. Nanobarba com visagismo. E vocês vão ouvir falar de mim, viu? É sério, olha, guardem isso daí. Amém, amém. Muito bom, muito bom. Rapaz, isso aqui é um lugar abençoado. Isso aqui é o melhor lugar pra tu começar, na verdade. Isso Amém, aqui é um meu irmão. lugar com propósito, meu irmão. Com certeza. Então, seguinte. Aí, hoje, um corte só, que é, o homem, ele é mais minimalista, né? A Exatamente. gente é acostumado a um corte, né? Tanto faz, né? Hoje em dia, essa parte do visagismo já é a tendência pro mercado. Tu já tô acompanhando isso, né? É uma crescente, exatamente. Tem muito barbeiro que, por exemplo, acha que é frescura, acha que é uma brincadeira, acha que é uma moda e vai passar, mas na verdade não, é uma ciência, né? Começou lá com Fernand Aubry e até hoje, nos dias de hoje, é muito falado, né? O Philip Hallowell, ele desenvolveu o visagismo assim de uma forma gritante. Ele é brasileiro, né? Em 2009 ele iniciou esse projeto e Ronan Mendes, em 2018, começou a falar sobre visagismo masculino. Atualmente ele é o meu mentor, muito recente, né? né, É cara? muito recente, então é algo que precisa ser aprofundado muito mais pelos profissionais que querem se desenvolver, que querem chegar ali no mercado
e conseguir algo diferente. Por exemplo, uma consultoria de imagem é de R$700 a R$1.500. Um corte de cabelo é 30 a 60 reais. Então é algo que vai mudar o cenário. Muda completamente não só a vida do profissional, como a vida também daquela pessoa que está passando pela consultoria. E Fábio, muitas pessoas, claro que quando acontece alguma coisa nova, as pessoas têm medo, né? Muito. De dar o primeiro passo, de conhecer esse trabalho e o que fazer, assim, essas pessoas, assim, para tirar esse medo, para dar esse passo, para chegar até você, por exemplo, para fazer o visagismo, para ter essa consultoria, até posso dizer, pra gente, às vezes a gente faz um corte de cabelo Aham. e gostei. Eu sou campeão disso aí, mano. É de verdade. E o Fábio sabe disso, eu comento com ele. Porque assim, eu não paro, né, Fábio? É Não verdade. paro. muita Então, correria. eu já cortei, eu fiz uma E tem besteira. aquela questão também, Rob, se o cara chegar no salão, fala, corta aí. É. Não, já aconteceu comigo, eu tenho um problema assim, que eu tenho que mudar isso, claro. Tô cortando o cabelo, o cara começou a fazer besteira, eu não falo nada, eu deixei terminar. Tá bom. E você, tá bom, irmão, olha, tá grandão aqui. Pô, de boa, irmão, tranquilo, terminei. Sim, continuando, Fábio. Então, Esse é uma tendência futuro, né? já é presente em São Paulo, em diversos lugares. O Ronan Mendes já faz vários atendimentos lá na Casa Florá. E quem busca o visagismo é quem quer mudar a sua imagem de acordo com o momento de vida. Eu estou vivendo um momento em que eu preciso transparecer para as pessoas que eu tenho uma postura diferenciada. Então, eu vou procurar um visagista para que ele faça esse trabalho. Agora, não é um trabalho que você vai chegar com o cabelo, por exemplo, desse tamanho, a gente vai chegar e dizer, olha, dá para fazer. Não, a gente vai analisar. A gente vai olhar o teu terço superior, o teu terço médio, inferior, tentar entender como é que funciona o estilo que você gosta, porque não adianta eu fazer algo para te impor. O visagismo ele não é uma imposição. Ele é, de fato, uma personalização da imagem de acordo com o momento de vida, de acordo com o temperamento de cada um, que o temperamento ele é inato, então a gente deixa o cliente bem à vontade, né, para explicar, conversar. É mais ou menos como se fosse um psicólogo, né? A gente fica ali conversando. Já ia falar. Uma psicologia, né? Exatamente. É um tratamento ali, uma consultoria. É uma consultoria de um fato. dia a pessoa vai entrar ali, talvez pesado, e sair leve, né? Homem A ideia não é isso. liga muito, né? Infelizmente, meu Homem irmão. não liga muito pra isso, né? Infelizmente, alguns não ligam, né? Como você mesmo mencionou, é uma crescente no mercado, é muito atual. E quanto mais tempo vai passando, as pessoas vão tendo esse acesso, vão tendo esse conteúdo e elas querem acessá-lo, né? Daqui a pouco vocês aí estão todos Com cabelo? Será? Amém, amém. estão todos com visual diferenciado. Maravilha, tenho certeza. cara. Então, Personalizado. alguém tá precisando, né, Brian? Muito bom. Fala aí Dá o um up, endereço. né? Dá um up no visual. Tem quem procurar, não tem? Com certeza. Fábio Júnior, a Fábio lenda. Júnior. Ó, se você tiver falha na barba, falha no cabelo, você quer melhorar sua autoestima, você quer um atendimento diferenciado, a gente pode com certeza transformar aí a tua realidade. A gente atende na Avenida Alcino Castelo, mas o nosso Instagram, o meu Instagram, que é o Instagram que eu atendo esse tipo de mensagem, é o Fábio Júnior Visagista. Você pode procurar e eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Tá ok? Muito obrigado pela oportunidade, gente. Maravilha, meu irmão. Salve de palmas E é pra isso aí, esse muito cara, hein? bom. Obrigado. Valeu, Fábio. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado pelo Valeu convite. pela parceria. Parabéns aí pelo podcast de vocês. Opa, A maravilha. gente tem que levar mais esse tipo de conteúdo, né, para os Com lares. certeza. A gente precisa entender quem é Cristo e o que ele tem feito na vida das pessoas, né, meu irmão? Amém. É isso aí. Bora pra cima. Parabéns. Valeu. E é isso, Brian. Que maravilha, né? Nosso patrocinador, nosso ajudador. Então vamos, né, ao nosso próximo convidado, né, Brian? Exatamente. E a gente vem tratando esse mês aí, o mês da... Conscientização, né? Isso. Eu tô Isso. com ele aqui, esse cara que ele é um ícone, né? Um cara que tá falando sobre isso muito, que é algo muito importante. O nome dele é Paulo Raiol, 34 anos, cristão, consultor de marketing, mentor, músico e pai, né, do Gael. Pai atípico. Tudo isso e mais pai atípico. Tudo né? isso, né, cara? E mais um pouco ainda, cara. É isso, cara. Mas cristão é o primeiro aí, é mais Cristão importante. primeiro. Paulo, a gente Exatamente. quer... Que prazer, inclusive, né? Desde já, fique à vontade, Valeu. né? Que prazer te receber aqui, meu irmão. Igualmente. Então, a gente quer conhecer um pouquinho do Paulo, saber quem é o Paulo cristão, o Paulo músico,
O Paulo é empreendedor, né? Que a gente vai falar sobre isso também. E o pai do Gael, né? Inclusive, nós estamos com um presente aqui, né? Essa camisa maravilhosa, cara. Camisa muito confortável também, né, Robson? Muito Bonita, linda, confortável linda, cara. e com uma mensagem, com um propósito, né? Muito importante. E hoje... Ela já é bonita e vocês ficou mais bonita ainda, cara. Tô cara, não até faz. emocionado aqui de ver em vocês a camisa. Então, hoje a gente vai dar uma ênfase nesse tema, que é um tema muito importante, né, Paulo? Legal, legal. E a gente tá muito feliz de te receber aqui. E para começar, quem é Paulo Raiol? De onde ele veio? Onde ele vive? Onde ele habita atualmente? Cara, eu costumo falar que sou um cara muito simples. Sou paraense, né? Amo a minha cidade. Papa Chibé mesmo. Papa Chibé, Aí. gosto de tomar um açaí. Ontem eu tava até comendo umas comidas típicas aí, aproveitando, tô morando fora já, vai pro 5º ano e eu tô passando um tempo aqui, então eu aproveito pra... Eu não sou o cara que leva o isopor Não? Não, eu venho aqui como tudo e comer e volto de boa, né? Isso. Sem muita bagagem. Mas, cara, eu sou cristão, né? Nasci num lar cristão. A maior parte do meu tempo eu tive muitas experiências com Deus, tive meu momento de me afastar também, né? E eu sou muito criativo, cara, e gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, por isso a minha vida teve várias fases, assim, sabe? Como você falou, meu quarto CNPJ, já hoje eu trabalho com marketing, né? Sou formado pelo UFPA em publicidade e propaganda, mas desde 2009 eu empreendo, sabe? Tipo, os últimos mais de 10 anos eu sempre tive empresa, trabalhando nos negócios que eu tive e tal. Uns deram certo por um tempo, outros nem tanto e tudo mais. E eu sou esse cara, tem muita coisa aí, muitas áreas, assim, música. Desde os 8 anos, meu pai chegou em casa com violão, nem sabia que ele tocava. 8 anos. 8 anos de idade. E aí ele me ensinou as primeiras notas ali, e aí mudou minha vida. Não só porque quando você aprende a tocar desde criança, muda muito a tua percepção, né? Tipo, a música é uma área que trabalha os dois lados do cérebro, né? A lógica e a criatividade e tal. Então, foi muito bom pra mim, mas porque também a música ela abre a tua percepção sobre a vida. Por exemplo, tu gosta de rock, vem toda a cultura do rock, o jeito de se vestir, jeito de pensar, ser contra a cultura e tal. Tu gosta de funk, tu gosta de jazz, também te traz contigo toda a fineza e tal. Então a música ela abre um leque muito grande na tua vida, né? E a música pra mim sempre teve um relacionamento muito próximo com Deus. Por quê? Porque eu nunca fiz aula. Eu fiz uma aula de guitarra em toda a minha vida quando eu tava na 6ª série. Morei em Serra dos Carajás, meu pai trabalhava na Vale do Rio Doce, e tinha um cara lá que ele era o cobra lá de guitarra e tal, eu fiz uma aula com ele. Foi a única aula que eu fiz, cara, eu nunca fiz aula de música, eu sempre fui autodidata. E só que, tipo assim, era muito bizarro, quanto mais próximo eu tava de Deus, mais rápido eu aprendia. Teve uma época da minha vida que eu tinha um negócio de entrar no meu quarto, ou a minha casa tava construindo, eu ia pra parte lá de cima que tava construindo, eu levava minha Bíblia e meu violão, falava, Deus, eu vou sair daqui só quando tu falar comigo. E às vezes era 10 minutos e às vezes era 2 horas. Tipo, ficava 2 horas, 3 horas lá. Enquanto eu não sentisse que Deus estava ali e que eu tava cheio o suficiente. Tu és compositor. Sou compositor. Essas... Pô, eu sou... O Brian sabe, eu sou ouvinte, assíduo, inclusive ouço até hoje. Eu também, desde... O Brian é verdade, o Brian ouve, pô. Eu já estava... Essa semana, né, que a gente comentou em trazer ele aqui no nosso podcast. Aí eu lembrei, eu falei... Aí o Robson... Rego, amo essa música. Eu falei, tu já ouviu as outras? Pô, essa música é minha, pô. Um dia eu quis sair pra fora. É uma música profética na minha vida, Isso. cara. Porque ela fala sobre se afastar de Deus numa época que eu nunca tinha me afastado. Que E louco, logo né? depois eu vivi tudo que eu cantei, sabe? Isso. Foi Deus até me alertando, mas... E olha que loucura, eu tava vindo pra cá, do nada uma professora minha que foi da faculdade, ela foi meio orientada do mestrado, sabe? Ela que... Mestrado não, do TCC, né? Ela que orientou meu TCC. Ela começou a me seguir, cara, tipo, uns 3 dias antes de eu vir pra cá, voltou a me seguir, a gente se achou no Instagram lá, Carolina Venturini, o nome dela, professora da Federal. E aí, pô, Paulo, eu falei, cara, eu tô indo pra Belém, ela, pô, vem aqui na Federal, que até hoje eu mostro teus vídeos aqui pros alunos e tal, por quê? O Passear, que é essa música, eu gravei na época da faculdade, e aí a gente tinha aula de rádio, aula de vídeo, eu usei essa música, a gente gravou umas coisas sobre isso ali, assim, sabe? Isso, E aí até hoje ela usa os vídeos que a gente pra mostrar lá pros alunos e tal. E essa música foi muito louca, foi um desses momentos com Deus. Eu tava orando, tipo, Deus veio assim, tava muito bom, e eu parei e liguei a televisão. Eu lembro como se fosse hoje. Era quinta-feira e tava passando a Praça é Nossa. Era pra te ver, né? A praça tava embaixo, tiraram do domingo, botaram pra quinta-feira, né? E quando eu liguei a televisão e começou a ouvir que era Praça é Nossa, Deus falou pra mim assim, cara, por que tu parou? Não tava bom?
volta que eu ainda quero falar contigo. Aí eu desliguei a TV e peguei o violão. Quando eu peguei o violão, mano, veio um download a música. Caraca, mano. Essa Incrível. música é muito linda, cara. Cara, e essa música foi, tipo assim, um carimbo de Deus na minha vida sobre o meu ministério. Porque eu postei no SoundCloud na época, Caraca. entendeu? E aí, tipo, sei lá, em uma semana, deu mais de 1000 visualizações, numa época que não tinha. Sim. Tava começando o YouTube, não tinha Spotify, não tinha começo das redes sociais ali e tal. E aí a galera começou a curtir, cara. Gostaram pra caramba da música. Gravei no quarto da minha casa essa música. Tipo, encheu de colchão lá, levou uma bateria pra um quarto lá que a gente tinha. E aí comecei a receber um monte de testemunhos, cara. Vários testemunhos. Tinha um dos que eu lembro, uma menina que ela tinha uma doença autoimune, assim, tipo lúpus. Não era lúpus, mas era tipo lúpus. E ela sempre vira e mexe, ela tava no hospital passando mal. E ela falou, pô, cara, tava lá no hospital com muita dor, comecei a cantar tua música, as enfermeiras começaram a chorar. E aí, cara, tipo, começou. Um monte de gente dando testemunho. Pô, essa música é muito bonita e alcançou... Até hoje, assim, a galera me procura. Cara, eu ouvia muito quando E- o senhor tava afastado. Essa música que tocava muito, né? E eu Sim. ficava, caraca. E Robson, eu lembro que eu acompanhava o Paulo Raiol, né? Aí eu convidei ele pra pregar na igreja, lá na Assembleia de Deus da Monte Alegre, Pastor Zé Maria. Nesse tempo o Paulo Raiol era do Tempo Central. Aí eu acompanhava ele na ministração, né? Algumas coisas que ele postava no Facebook, tempo do Facebook ainda, o Instagram ainda não tava tão alto, né? O Facebook era alta no momento. Aí ele sempre cantava as músicas autorais. Tipo assim, às vezes as pessoas não podiam conhecer a letra, né? Mas eram ministradas naquele momento. Eu via pessoas chorando, sendo curadas naquele Porque são momento. muito. isso. Cara, as músicas de verdade. São. Cara, esse CD eu gravei no meu quarto com 2 amigos. E era muito engraçado que a gente tava gravando lá e lá tinha um cachorro e aí tinha que parar porque saía da gravação e tal. E foi muito artesanal, mas até eu vim final do ano agora, de 2023 pra cá, e achei os últimos 2 exemplares que tinha lá em casa que a minha mãe tinha guardado, de CD físico mesmo, né? Isso. A gente foi pra um sítio que a gente tem, eu coloquei lá pra ouvir. E não sei se é porque eu tenho essa impressão que eu que gravei, eu lembro como é que eu fiz e tudo mais, tanto a composição como a gravação, mas na minha opinião envelheceu muito bem, cara, tipo assim, as músicas, porque hoje a gente tá nesse lance de worship, assim, tem um Sim. padrão, eu gosto, eu sempre curti a música gringa e tal, mas as minhas músicas eu gosto muito de ouvir agora, parece que elas estão... É uma música atemporal, cara. envelheceu bem, assim. E é isso que a gente fala às vezes aqui no Pará, né? A gente às vezes não dá muito valor, né? Pro pessoal da terra Que a gente aqui. tem, né, cara? Cara, E a gente tem muita música boa, posso dizer. eu tô né? morando fora, como te falei, vou pro 5º ano. Lá tem muita coisa legal, tem umas coisas que são diferentes daqui, mas, cara, aqui a gente tem tanta coisa, tipo, tanto de músico quanto de pastor, pregador. Isso. A unção daqui é diferente, cara. E quando eu morava aqui, só pra concluir, a galera falava muito sobre a unção de Belém. Belém o Pará tem um mover especial no Brasil Isso é e tal. profético, né, Paulo? Isso é profético. E quando eu tô lá, cara, eu percebo que é diferente, velho. Não sei te falar, mas parece que aqui tem um negócio que... No teu ponto de vista, assim, o que falta, o que acontece, cara? Porque, como tu falou, a gente tem excelentes pregadores, músicos, bandas, só que, cara, não desenvolve, não passa daqui, não chega a nível nacional, entendeu? O que falta, assim, do teu ponto de vista? Cara, eu acho que tirar um pouco a síndrome de cachorro vira-lata, né? De achar que não é bom. Lá eles são muito excelentes, assim, por exemplo, na igreja que eu tô frequentando agora, lá, cara, tudo é perfeito, assim. Eles são muito excelentes em tudo, desde da letra que fica no telão, até a recepção e tal. Não que aqui a gente não seja. Mas não sei, cara, não sei te falar o que falta, mas eu acho que talvez acreditar no que Deus... Uma vez eu conversei com o Marcos do Palavra Antiga, sabe? O Marcos Almeida. Inclusive, queremos ele aqui, né? Ele vai aqui em Belém, né? brevemente. Uma vez eu tava na Estação das Docas conversando com ele tinha tocado e a gente foi... Eu toquei com ele, cara. Palavra Antiga não era muito conhecido. Aí trouxeram só ele, aí a gente montou uma banda lá e foi muito legal. Porque eu gosto muito das músicas dele, né? Depois eu até parei de acompanhar, mas na época ele tava bem... E eu falei, cara, como é que foi? Porque eu lembro dele tocando com a Heloísa Rosa lá na quadrangular, lá de Coraci. O Palavra Antiga era a banda da Heloísa Rosa, né? Isso. E aí eu falei, pô, cara, eu lembro que tocava com a Heloísa Rosa e tal. E como é que tu saiu, montou, Palavra Antiga estourou naquela época lá, e tipo, umas músicas totalmente contra, né? Tipo, umas letras que Sim. demoravam pra te entender, tinha que prestar atenção. Falou, cara, Deus me deu uma coisa e eu acreditei naquilo que Deus me deu.
E pra mim é muito assim também, cara. Tipo, as músicas que eu fiz, né, por exemplo, não é muito padrão, de, tipo, congregacional, entendeu? Só que tu tem que acreditar naquilo que Deus te dá. E aí as pessoas acham que aqui falta um pouco disso de, cara, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção e eu vou fazer isso aí. O Marcos E- Almeida fala que a música dele não é uma música pro culto. A música dele é uma música pós-culto. É um devocional, né? É. E uma coisa que eu tenho pensado muito, cara, e tenho visto muitas outras pessoas falar, tipo, músicos teólogos. Tem muito músico bom, com música boa, mas o cara não é bom de Bíblia, entendeu? Tipo, é só bom de música. E só música, a Bíblia é na música, mas fora o cara não saca de Entendi. conceitos e princípios bíblicos, entendeu? E eu acho também, cara, uma coisa que eu tenho pensado muito é sobre caráter, entendeu? Que a gente pode até falar, esse lance de morar fora do Pará trouxe uma coisa na minha vida que foi um alinhamento do meu caráter. Porque, tipo, eu era filho de pastor, tocava na igreja, minha adolescência foi na igreja. Primeira vez que eu bati um carro, eu tava com uma bateria, com teclado, tudo dentro do carro, que eu tava indo pra uma igreja tocar. Entendeu? Então, tipo, minha infância, minha adolescência, começo da minha juventude, foi na igreja, tocando e tal. Então, eu era filho, mas não era homem. Eu era filho de Deus, era filho do meu pai, eu era cristão, eu tinha experiências incríveis com Deus, mas eu faltava muito o alinhamento de caráter, entendeu? Tipo, o homem pagar os seus boletos da vida, de Isso, tudo mais. exato. E eu acho que falta um pouco disso, assim, sabe? Tipo, a tua vida respaldava aquilo que tu fala. E aí, cara, por exemplo, hoje eu sou fiel nos dízimos, mas é uma coisa não recente na minha vida, tipo, de pouco tempo, assim, de anos. Um Porque entendimento recente, né? porque eu ia, falhava e falhava. E músico, por exemplo, sempre na hora da oferta tá tocando, tá ligado? Então, Isso. quantas vezes eu deixei de dar oferta, de dar dízimo, porque eu tava lá com a guitarra na mão, com o violão na mão. Então, cara, tipo, alguns princípios de masculinidade, hombridade, de caráter, eu falo de masculinidade porque nós somos homens aqui, né? Isso. Eu acho que isso falta alinhar, porque às vezes o cara tem a unção, prega bem, canta bem, profetiza e tal, mas, sabe, tá devendo, ou tá tratando mal a mãe, tratando mal a mulher. Cara, isso é essencial, assim, Paulo. Eu também tive um tratamento muito grande nessa questão. Eu perdi meu pai muito cedo, cara. Muito cedo. E eu comecei a morar sozinho e pagar minhas contas muito cedo. E eu sofri muito. Eu fiz muita besteira. Besteira com minha vida, besteira com dinheiro. Eu não tinha maturidade, porque eu tinha Deus como pai, né? Eu tinha meu pai como pai, mas eu não tinha um comportamento de homem. E isso eu aprendi com o tempo, cara. E eu só fui ter essa maturidade com Cristo, cara. Sim. Foi ele que me ensinou. Hoje em dia, por exemplo, eu tô aprendendo ainda mais, tipo, o papel de pai, né? A gente conversou a respeito disso, que algumas experiências a gente só vai ter se a gente for pai, cara. A gente só vai entender algumas coisas de Deus se a gente for pai. E queria que tu comentasse um pouco sobre isso, né? Porque teve esse ponto pra ti, né? Teve a parte que o Paulo aprendeu, amadureceu como um homem, e teve um start do Paulo como pai. Cara, é muito louco, assim. Vou até dar um passo atrás do pai pra falar sobre homem, cara. Tipo, porque pra te ser pai, antes tu tem que ser homem, né? Isso. E às vezes tu não é pai e tem que ser homem. E não acontece também, né? Às vezes o cara é pai, né? E não E é, não não é é pai e homem. não é homem. Não é também. homem. Isso acontece muito. Cara, Deus tem falado muito comigo sobre masculinidade, velho. Tipo, desde 2020 pra cá, é uma coisa que tá cada vez mais amadurecendo e quando eu acho que tá bom, Deus vai lá e me quebra de novo, entendeu? Por quê? Deus é um Deus pai. Mandou o quê? A filha dele, Joana? Não, mandou o filho, o homem. Entendeu? Jesus teve 12 discípulos, não foi 10 discípulos e duas discípulas, né? Não tô aqui levantando o machismo e tudo mais, mas é Bíblia, né? O anjo apareceu para Maria e disse: olha, você vai ter um filho do Espírito Santo, ele será o Salvador. Aí beleza. Aí o anjo apareceu para José: olha, José, não foge porque o filho é do Espírito Santo e tu tem que cuidar de Maria. O anjo apareceu para Maria porque eles eram noivos, né? Casaram, cara. O anjo aparece para José: vai pro Egito. Aí para fugir lá de Herodes tava matando os filhos, né? Passou aquela época, o anjo aparece de novo para José: volta para tua terra e vai para Nazaré e tal. O que isso quer dizer? Antes de casar, o anjo apareceu para os dois. Depois que casou, cara, é o sacerdote, é o homem, é o pai, entendeu? Então Maria é agraciada e tal, mas o anjo de Deus sempre falava com José, entendeu? E José, cara, é um homem que poucos homens, a gente fala pouco assim na igreja, mas é um dos maiores homens da Bíblia, Com certeza. entendeu? Onde ele Pede entendeu pra a poucos, servidão. ele né? tá pau a pau com Davi, pra mim, com Moisés, É entendeu? verdade. Então,
Se tu pegar qualquer problema da humanidade hoje e for na raiz, é um homem disfuncional, cara. É um pai que não tá fazendo papel de pai, é um marido que não tá fazendo papel Pode de crer. marido. E por que eu falo isso, cara? Porque é muito difícil tu achar um homem. Tipo, quais são as referências de homens que tu tem? A gente que é da igreja até consegue ter alguns pastores, alguns líderes e tal. Agora pega no mundo lá. Eu vi uma pregação agora recente de um pastor que eu gosto muito, Anderson Silva, o nome dele, falando sobre homens leves e homens pesados. Ele falava assim, cara, homens leves, Neymar, cara, o cara tem quase 40 anos, 30 e poucos Se anos, comporta como um e é um menino. menino Ney. Ele fala assim, uma coisa muito interessante que eu achei. Ele ri dos próprios problemas que ele criou. O cara cria problema e aí dá aquela confusão, ele fica rindo do problema que ele mesmo criou. Então tu olha pra ele, tu vê leveza, entendeu? Ele fala assim, homens de verdade pegam o pior fardo que tem do lado deles, colocam no ombro e carrega, entendeu? Quais são os piores os fardos, cara? Os pobres, as viúvas, os órfãos, os autistas, entendeu? Minha mãe perdeu meu pai agora em 2020, é uma viúva, cara. É um fardo, assim, tipo, muda a vida de uma mulher, entendeu? E os homens fogem disso. Aí eu vou entrar no lance do pai. Por quê? O meu filho, quando eu descobri que ia ser pai, foi no começo da minha transformação. Então, tipo, eu tava começando a entender algumas coisas do meu retorno, né? Mas eu ainda tava, tipo assim, num período meio. Eu tinha ido pra Florianópolis pra fazer aquele curso da F-Hope. Já ouviu falar da F-Hope? Sim. Da escola de música lá deles e tudo mais. Eu fui meio que pra isso. Depois de 2018 e 2019, assim, eu toquei o terror aqui na cidade, saía muito, me envolvi com uma galera muito nada a ver, me desviei pesado, assim, tudo que dava, tudo que tá na lista dos pecados lá, eu fui ticando, assim. Eu tava falando, a gente não sabe se desviar na manha, né? A É, gente não sabe, tipo, assim, na manha fazer uma desviada. Não, é o pior desviado que tem, eu acho, né, cara? é. O diabo, ele tem uma mentira muito sutil, assim, que ele coloca na nossa vida quando a gente tá afastado, que é, tipo, tu quer descobrir os limites. Então, tipo, eu ia pra... Teve um dia, cara, que eu fiquei 4 dias sem dormir. 4 dias sem dormir. Eu tava sem voz. Eu tava voltando de uma festa que foi tipo, lá pra Benevides, assim. Eu dormi com o olho aberto, cara. Tipo, eu só acordei depois na terceira que eu subi no meu fio. Eu cheguei em casa assim, cara. Eu tava com um amigo. Falei, cara, pede um Uber que eu não aguento nem te deixar em casa, cara. Não... E tem essa mentira de Satanás. Tipo, descobre até onde tu consegue ir. E numa dessas tu perde a vida, volta, né? Não volta e tal. Mas eu fui pra lá, cara, pra voltar à história da paternidade, eu fui pra 2020, eu fui lá pra F-Hope fazer um workshop, era tipo produção musical, assim, e tal. Voltado pra igreja, né? Hoje a galera usa diretor musical, todos esses conceitos, eu fui pra lá. Aí eu cheguei lá em Floripa, cara, e aí eu falei, cara, aqui é muito bacana e tal, eu vou ficar aqui. E resolvi ficar lá só com uma mala, assim, não tinha programado nada. Eu fui pra lá, depois fui pro Descende, lá em São Paulo, lá no Morumbi. E essa passagem, tipo, eu ia pra Argentina com uma namorada que eu tinha lá nessa época de loucuragem. Cancelei a passagem pra Argentina, aí comprei Floripa, São Paulo, Belém. Aí fui pra Floripa, passei 2 semanas, aí Deus começou a falar comigo lá e tal, já tava falando antes. Fui pro Descende, foi muito legal o Descende. E aí eu tinha um saldo lá, porque era pra Argentina lá a passagem, né? Então era mais caro. Tinha um saldo de 200 e poucos reais. Eu liguei pro cara, quanto é de São Paulo pra Floripa? Aí ele falou, mais ou menos a diferença que tu tem, tu quer voltar? Eu comprei, dia 15 era minha passagem pra Belém, de fevereiro, e dia 16 era pra Floripa. Cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Cara, vou tentar. Aí voltei pra Floripa sem emprego, sem nada, entendeu? Não tem onde ficar. Caraca. Foi uma longa história, tipo, muito louco essa história, se der tempo a gente conta. Mas eu quero chegar na história do pai. Deus, ele tava trabalhando na minha vida, e nessa história de pandemia, de estar ainda voltando, eu acabei que eu conheci a mãe do meu filho, e a gente ficou poucas vezes e ela engravidou. A gente teve 2 encontros, assim, né? Ela é de Curitiba, eu morava em Floripa. Fui pra Curitiba, a gente se conheceu, ela foi pra Floripa, tipo, uma despedida e ela engravidou. Na época da pandemia e tal. E aí entra a história do Homens Pesados, né? Porque o que é mais difícil em ser pai, cara, é tu tá lá na praia, em Floripa, tipo, num lugar muito bonito e tu lembrar que tu é pai. Tipo assim, cara, eu não posso curtir como se se eu não tivesse um filho, como se eu não tivesse responsabilidades e tal. Porque uma da natureza do homem é fugir das responsabilidades, né? A gente vê isso, né? É. E lá pra mim era tipo um desafio, cara. Porque quantas vezes eu tava lá na praia, lá de boa, e... Caraca, eu tenho filho, eu tenho que pensar nele, eu tenho que ir lá ver como ele tá, visitar, eu tenho que estar presente, como é que eu vou estar... E foi indo, foi indo, foi indo. Aí o que aconteceu? Já posso entrar na história do meu filho, já? Pode? Pode sim, pode sim. Pode sim. É... Mas antes,
Vamos servir o café? Importante. Rapaz, a gente toma um café quase terminando o episódio toda vez, né? Cara, importante, porque eu gosto muito É de muito café, importante. E cara. aproveitando, né, esse momento graciado por Deus, né? Temos novos parceiros, né, Brian? Temos novo parceiro? Temos. Quem é, Brian? A farmácia... Farmavida, alô Felipe, lá na Travessa Bom Jardim, no Jurunas, coração do Jurunas aí. Ele tá entrando como um dos nossos patrocinadores. Você aí, talvez, quer comprar seu medicamento, quer fazer lá um orçamento, talvez, da sua receita, né? Aí falar, não quero sair muito de dentro do Jurunas, dentro da Bom Jardim. Procura o Felipe, Farmavida no Instagram aí também. Eu creio que você vai abençoar ali aquela farmácia. E eles abençoam a gente. E eles abençoam a gente. Como isso. estão abençoando, né? E quem é mais, Robson? Rapaz, a gente tem aí o nosso Hugo Leonardo, né, que estava aqui no último episódio, né? A gente tem também a Dualfísio, né, que é uma empresa assim, meu irmão, a Dualfísio é um negócio extraordinário. Dualfísio é a fisioterapia home care, a domicílio, cara. A fisioterapia, ela leva qualidade de vida até você. E eu sou suspeito pra falar, né, Brian? Porque é assim, né? Minha esposa e eu somos os fisioterapeutas, né? Então você vai estar em contato diretamente conosco, né? Temos também A Lei Closet. A Lei Você aí, Closet. meninas elegantes, querem comprar uma roupa, né? Um vestido, uma calça. Entre em contato aí com a minha esposa também, né? A minha esposa, você pode estar comprando essa roupa aos esposos que querem presentear, né? Também. Os namorados querem Dia das Mães tá presentear. chegando aí, né, Isso, Brian? exatamente. Então procure. Eu creio que tem umas ofertas muito boas lá pra você aproveitar. Maravilha. Então vamos lá, vamos dar né? Fazer um brinde aqui, esse momento especial aqui. É isso, dando continuidade, rapaz, o teu tema filho... do mês, né, cara? O teu filho, ele é um milagre de Deus, né, Paulo? Cara, meu filho é um O milagre. teu de filho é um Deus. milagre. Cara, ele nasceu com 630 gramas de 24 semanas, meu amigo. Uma criança nasce perto dos 3 quilos, né? Isso, Sim, exato. a minha filha nasceu com 4.800, pô. 4.800? Caraca. Não é uma filha. 12 meses de gestação. Você era uma Tipo criança. Tipo isso, Quase cara. ela aprende a andar já na barriga. Caramba, 4 quilos, mano. 4.800, cara. Quase 5, aí ela tá com quase Meu 10, já com Deus, 5 meses. velho. Muito grande, né? Muito. Cara, Cara, meu filho nasceu com 630, ele era muito pequeno. não, quando eu li isso, Paulo, quando eu li, eu fiquei, meu irmão, que loucura. E tem as fotos dele, tem uma foto tua com a tua mão segurando o pezinho dele. Tem. Rapaz, surreal. A perna dele era era mais fina do que um dedo, cara. Aí eu trouxe umas fotos aí, se ele conseguir colocar, acho que tem ali. 2020, cara, eu vivi 5 anos em um. Porque eu fui pra Floripa em janeiro e em março estourou a pandemia. Né? E meu filho é filho da pandemia, né? Foi feito na pandemia. E aí, 2020, eu mudei pra Floripa, foi uma mudança muito grande. Conheci a mãe do meu filho, a gente teve um breve relacionamento, ela engravidou, descobri que ia ser pai. Logo depois, meu pai pegou Covid, meu pai ficou internado, voltei correndo pra Belém. Cheguei em Belém no sábado, meu pai tinha sido internado na sexta, um dia antes. Não consegui falar com meu pai e tal. Mas a gente tava numa fase muito boa de relacionamento. Não consegui falar com ele, assim, pessoalmente, né? Mas as últimas mensagens no Instagram que eu tinha, no WhatsApp que tinha com ele, tipo, era muito, muito... A gente tava numa fase muito legal. E aí, eu mudei, descobri que ia ser pai. Depois, meu pai morreu Meu pai morreu 5 dias depois do meu aniversário. Meu aniversário é 19 de setembro, ele morreu dia 24. Caraca, E aí, não. 2 meses depois, meu filho nasceu. Meu filho nasceu prematuro de 24 semanas, 6 meses, ele é prematuro extremo, entendeu? E aí ele era menor do que o meu antebraço, cara. E foi muito louco, porque nasce, não nasce, nasce, não nasce, e aí o médico chamou ele de aborto, disse que ele não ia sobreviver e tal. E aí ele nasceu, cara, e foi um milagre, ele ficou 4 meses internado na UTI, fez uma cirurgia no coração. Aí tem uma cicatriz bem aqui, assim, que abriu do lado, pra fazer uma cirurgia no coração, uma válvula que fecha perto da criança nascer. Então quase todo prematuro faz essa cirurgia. E, cara, foi muita loucura, assim, mano, pra mim. Tipo, meu Deus do céu, não sei nem quando eu conto assim, eu vou lembrando. Ei, não sei Paulo, nem... nesse momento aí, tu já tinha retornado pra Cristo, já tava caminhando, como é? Tava, cara, eu orava muito pra Deus fazer a vontade dele, assim, queria entender.
E foi muito difícil, porque eu tinha acabado de perder meu pai, cara. E, tipo, meu pai era a minha maior referência, assim, sabe? E o que aconteceu? Quando meu pai era pastor, né? Meu pai era engenheiro civil, mas ele era pastor auxiliar. Ele não recebia na igreja, mas ele sempre dava palestras de pais e filhos, curso de noivos, ele sempre estava envolvido com a minha mãe. E aí, toda a minha família sempre foi envolvida na igreja, né? E quando meu pai ficou doente, cara, tinha um exército orando pelo meu pai, mano. Tipo, sei lá, mais de 100 pastores, tá ligado? Tipo, faziam vigília lá. E outra coisa que me marcou muito, também voltando até a história de masculinidade, de hombridade, o meu avô não foi um bom pai pro meu pai, né? Mas o meu pai sempre honrou o meu avô e o meu avô morava com a gente nos últimos anos e tal. Então, cara, meu pai, tipo assim, meu pai honrou muito a mãe e o pai. E eu ficava questionando pra Deus, Deus, por que tu tá fazendo isso com meu pai? Ele foi um bom filho, tua palavra de que quem honra pai e mãe vive muitos anos e tal. E aí, cara, a gente orava. No dia do meu aniversário ele teve uma leve melhora e depois ele faleceu, 5 dias depois. E eu demorei pra entender porque Deus levou meu pai, entendeu? Aí ficou aquele lance assim, tipo, poxa, tem muita gente orando, é um homem de Deus, mas na nossa oração Deus não ouviu, assim, tipo, levou meu pai. E quando meu filho nasceu, me deu esse lance assim também, cara, eu tenho que orar, mas parece que ora, mas você vai fazer a vontade dele. Pra que eu tenho que orar? Se ele quiser levar, ele vai levar, se ele quiser viver. E muito louco, cara, porque meu filho tinha tudo pra morrer e viveu. E meu pai tinha tudo pra viver e morreu. Cara, Deus, ele é muito louco. Eu nunca tinha parado pra pensar, tô pode falando crer, disso cara. agora. Pode crer. E, e aí, cara, meu filho nasceu e foi muito difícil, assim, eu entender tudo, sabe? Ficou 4 meses na UTI e foi muita treta, assim. E eu já tava voltando, assim, pra Deus e tava tentando entender as O coisas, Gael sabe? teve um papel assim, muito importante na tua conversão, assim, no início da caminhada. Cara, No teve, sem eu perceber. No começo, muito por causa daquilo que eu tava te falando, tipo, foi muito estranho pra mim, porque tu pensa, pô, vou morar em Floripa aqui e vou aproveitar, e mal, pum. Aí, tipo assim, eu descobri que ia ser pai, aí meu filho nasceu em fevereiro, eu falei, beleza, eu vou curtir aqui até o ano novo, depois do novo eu ligo o modo pai e até fevereiro, Como se tu tivesse o controle da tua vida, né? É como se engraçado eu isso. tivesse controle. Aí, não, depois do Réveillon eu ligo o modo pai, em fevereiro ele nasce, em novembro ele nasceu. Aí poxa, Deus. Não teve nem tempo de É, nada tipo e assim, tal. poxa, Deus, eu tava... E aí, tipo assim, aí que entra um pouco do Deus aquele- trabalhar o teu caráter. Por quê? Exatamente, é aquele momento que a gente pensa assim, eu vou curtir mais um pouco, esquece aí um Exato. pouquinho. Mas eu acho assim, Paulo, que todas as pessoas, acho que aconteceu isso com o Robson também, quando ele se afastou da igreja, né? A gente acompanhou. Deus, ele procura, sabe, chamar, né? Te chamar, aí Glória a te Deus chama. por isso, né, cara? Ou Fico aí, pensando tipo nisso. assim, ele sussurra no teu ouvido, será que é? Acho que não. Aí, então tenho que mostrar algo, tipo, pra ele entender mais. Ele não tá entendendo só não falar como era antes na música lá, que fala, por que tu parou? Aí tu Uhum. voltou a compor e tal. Aí, às vezes, nossos ouvidos estão tampados, né? O nossos mundo faz olhos, isso com a gente, né, Paulo? é o que Nos acontece, cega, né? cara? É o que o inimigo... Deus ele tem sempre- muitas maneiras de trabalhar, né, Isso. cara? E no começo, assim, eu não. Hoje eu vejo mais Deus nessa situação, entendeu? Mas no começo, Começou a eu te entender, confesso né? que eu não via tanto assim, a parte espiritual, mística, assim. Vou te tentar te explicar. Eu acho que muitas pessoas não conseguem, né? Entender por conta do choque, né? Primeiro. Mas assim, foi um lance, tipo assim, eu pensava, eu vou fazer o que tem que fazer. Tipo, tem que comprar tal coisa, vamos comprar. Tem que ir lá fazer tal coisa, tem que fazer. E tipo, eu ia vivendo um momento de cada vez, entendeu? Isso. E aí, cara, ele ficou 4 meses na UTI, depois ele teve alta. Na UTI ele estava entubado, né? Porque nasceu prematuro e uma das últimas partes que forma é o pulmão. Então, muitos prematuros têm problema de respiração e tal. Cara, meu filho nasceu tão cedo que ele não tinha nem lábios, cara. Não tinha lábio, não tinha mamilo, o peito dele era liso, assim, ó. Aí depois, com o tempo, na incubadora, foi nascendo mamilo, foi nascendo lábio. Que louco, cara. Ele era muito pequeno, cara. Não tinha nem pele, assim, tu vê as veias dele e tudo mais. Aquela fotinha que tu postou do pezinho dele, dá pra ver que ele a pele tá É, muito, muito fina, fina muito ainda, né? fina. botaram um chaveiro, deram um chaveiro tipo uma havaiana, assim, pegaram o chaveiro e colocaram no pé dele. Ainda ficou Aquilo é um grande, chaveiro, é um é? chaveiro. Caraca, eu Eita. pensei que tinha um chinelinho normal. E aí, cara, tipo, eu fui tentando fazer. Eu tava conversando com o pastor,
um tempo desse, ele falou, cara, Deus que te sustentou lá, assim, porque, por exemplo, quando a mãe do meu filho tava no hospital, eu tava segurando a mão dela aqui, tentando ver se ele ia nascer, se não ia, tentando ajudar, e com outra mão com o computador trabalhando, mano. Entendeu? Então, tipo, ele falou, cara, Deus te sustentou lá, tipo, financeiramente mesmo falando, sabe? Que nunca faltou nada e tal, deu pra fazer todas as coisas. E, por exemplo, o meu filho nasceu prematuro, não tem um motivo. Tipo, ela começou a sangrar, a gente fazia lá pelo SUS, que é muito bom. Não tem um motivo, né? É, e pelo particular, mas não sabe, tipo, não tem motivo nenhum pra ela ter Fazendo nascido pré-natal, tudo pré-natal certinho, né? no SUS e no particular. Mas aí, cara, meu filho nasceu e aí ficou 4 meses na UTI, e aí, lembrei, aí ele tinha que estubar, né? Depois de um tempo, tentam tirar o oxigênio dele. E ele puxava, cara, ele puxava. Tipo, eram 3 tentativas, só dele puxar assim, as enfermeiras patetavam se ele puxava, foram mais de 10, assim. Caramba. E aí Eita. depois já era colocar botar aquele negocinho pra respirar por aqui, pela traqueia, né? Mas até que conseguiram. E aí, de tanto ele respirar tão rápido, assim, de respirar muito rápido, afundou as costelinhas dele aqui. Então, entende? Costelinhas afundadas. E aí, como ele respirava muito rápido, ele não conseguia engolir e respirar. Aí botaram uma sondinha na barriga dele. Então ele saiu do hospital depois de 4 meses, um pouquinho, com uma sonda na barriga para se alimentar, botar o leite e um catéterzinho para oxigênio. Então ele tinha 3 camburões de oxigênio, um pequenininho para transporte, para ir no médico, alguma coisa para sair de casa, que era R$ 100 para encher toda vez Eita. que diminuía. E tinha um que ligava na tomada e ficava gerando oxigênio para ele, e tinha um grandão que se faltasse luz, ligava esse grandão, entendeu? Caramba. Aí tem até uma foto, acho que eu mandei dele, que tem os oxigênios, no dia que ele saiu do oxigênio. Deixa eu ver, pode voltar. Esse aí foi uma cirurgia que foi depois. Esse aí tava já grandinho um pouco, né? Esse ele tava grandinho. Esse aí foi quando ele nasceu, ó. A mãozinha lá dele. Caraca, olha o tamanho da mão, cara. E tem mais uma aí ou não? Tá, acho que não foi então. Mas ele, depois de 2 anos, ele começou a comer e tal e tirou o oxigênio, né? Aí depois, nessa cirurgia aí, ó, quando ele nasceu, ele teve um negócio chamado cranioestenose, que é uma má formação no crânio. Acho que talvez por ser prematuro. Isso. Ele Não tinha uma ter o cri- tempo, né? Ele tinha uma crista aqui na testa, tipo assim, um osso meio sobreposto, assim, sabe? E aqui no olhinho ele era fundo. E a cabeça dele não crescia junto com o corpo, crescia menos, assim. Aí tem que fazer essa cirurgia. Aí começa a cirurgia, faz essa abertura aqui, de orelha a orelha, puxa a pele até o olho aqui e reconstrói o crânio. Caramba, cara. Então foi uma cirurgia. Ele tinha o quê? Um ano já aí? Cara, ele tinha. Isso foi em 2022. Ele tinha 2 anos, quase 2 anos. 2 anos e Caraca. pouquinho, eu acho. E foi um sucesso também, mas foi um perrengue, cara, também. Pô, sofrimento, né, cara? Sofrimento. Sofrimento pra criança, assim, pra ti, como pai ver ele passando por isso, eu não consigo mensurar, assim. Ô, Muito punk. E o que é que eu fiz? Tipo, eu trabalhei que nem um condenado para adiantar todo o meu trabalho, porque sou consultor de marketing, mas eu sou autônomo, né? Eu atendo alguns clientes e tal. Adiantei o máximo que tinha meu trabalho e o que rolava? Eu ficava no hospital dormindo com ele, o pós-operatório. Então, tipo, a mãe dele trabalhava também, eu dormia com ele, às vezes não dormia. 9 horas ela ia pra lá, ficava com ele, aí de 9 eu corria pra um café, abria meu computador, trabalhava, aí meio-dia ela saía, de 9 a meio-dia eu voltava com ele. E, tipo, foi muito Deus, assim, porque eu consegui não atrasar os trabalhos e consegui fazer tudo certo. Aqui ele já tá de boa já. então, quantos anos, Paulo, o Gael? Tá com 3,5. É, 3 anos e meio. Quando foi vocês descobrirem, né, que o Gael era autista? Eu vi alguns vídeos lá, por exemplo, que... eu comecei a me movimentar ou andar, engatinhar diferente, né? Aí tem um vídeo dele engatinhando de costas, empurrando, né? Uhum. Mas logo eu fiquei em pé. Nessas características já inicial, vocês já perceberam que ele era uma criança diferente, assim? Cara, a gente percebia que ele era diferente, mas a gente não sabia se era por ele ser prematuro. Tipo, 4 meses ele ficou. As enfermeiras amarravam ele, às vezes, pra ele não puxar, entendeu? Então, tipo, uma criança nata já consegue se mexer, né? Sim. Então, como ele era muito prematuro, a gente não sabia se era da prematuridade ou se era autista. Mas eu já sabia que, tipo, meninos, homens, né, prematuros têm 300% a mais de chance de ser autista. É mesmo, cara? É. Porque o autismo, cara, é uma dissociação ali da parte neural, entendeu? Então, se tu nasce muito antes ali, a probabilidade de alguma coisa ali não ser
padrão aumenta, né? E o fato de ser menino aumenta ainda mais. Aumenta mais. Acho que, se eu não me engano, acho que em homens é mais comum, assim. Tem muita mulher autista também. Como é um espectro, a palavra espectro é porque não tem um padrão, entendeu? Então, tipo, tem uns que tem um Aspen, por exemplo, que são autistas mega inteligentes, né? Tipo, parece que com 2 anos, suponhamos que você tem que falar 200 palavras. O Aspen fala mais de 1000 palavras. Conheço entendeu? de um amigo que tem um filho que assim, ó, é surreal. Mas assim, depois de um tempo a gente veio o laudo, né? Ele andava na ponta do pé. Então, por exemplo, até hoje ele tem seletividade alimentar. A gente tem que bater a comida dele para ele poder comer. Se tiver alguma coisa, um grão, alguma textura incomoda. Mas a gente achava que era por causa da sonda e não tinha certeza e tal. Então Entendi. demorou um tempo pra. Porque o diagnóstico, né, para autismo, para ser fechado, a criança normalmente tem 4, 5 ou desde Não, cedo. hoje já dá pra menos de 2 anos, ou 2 anos, dependendo do caso, dá pra ver. É até bom que seja diagnosticado antes. Pois entendeu? é, porque eu lembro que um tempo, tipo, meu filho, por exemplo, ele demorou muito para falar, Sim. né? E aí a gente começou a levar, né? Só que não dava pra saber ainda. Tipo, Uhum. olha, é muito bebê ainda pra gente Sim. saber. A gente vai saber a partir de tal idade. Hoje em dia, evoluiu essa parte de diagnóstico? Evoluiu muito, o próprio autismo vem sendo um tema que ainda falta muito, cara, mas a galera tem falado mais. Mas tem um lance que um médico especialista lá no Brasil, o Tiago Castro, eu acho o nome dele, ele fala, cara, se tu tiver alguma dúvida, põe na terapia, leva, porque é melhor tu fazer e depois ver que não era, do que tu esperar, ter certeza e perder tempo, entendeu? Mas, cara, ó, 2023 saiu um estudo nos Estados Unidos, o mais recente que eu li, que pegaram uma amostra muito grande de crianças de 8 anos, lá nos Estados Unidos, e chegaram no número que é o número mais dito hoje, como se fosse oficial, que 1 em cada 34 a 36 crianças tem autismo lá nessa amostra nos Estados Unidos de crianças de 8 anos, entendeu? E a ideia é que vai diminuir esse número, ou seja, vai ter mais casos numa amostragem menor, né? Eita. E qual é o Entendi. lance do autismo, cara? Se tu não tem um filho, um sobrinho, provavelmente tu vai ter alguém na tua família, alguém próximo, entendeu? E assim, voltando pro lado espiritual, eu acredito muito que Deus me deu essa missão. É muito bizarro, cara, tipo, tu vê como Deus age, assim. Porque eu tenho 2 irmãs, as minhas irmãs, uma tem 4 filhos, outra tem 1, né? Então eu tive 5 sobrinhos. Todas as vezes que as minhas irmãs engravidavam, eu ficava, cara, será que ele vai nascer com síndrome de Down? Será que tem uma paralisia? Eu tinha esse medo, sabe? De ter um sobrinho especial e tal. Eu tinha 2 medos na vida: perder o pai ou uma mãe e ter um filho ou alguém na minha família especial. Aí eu perdi meu pai e logo depois meu filho nasceu, prematuro, já era meio especial, e quando veio o autismo eu descobri que ele era especial mesmo, entendeu? Então, como eu tava dizendo, se tu não tem alguém na tua família, provavelmente tu vai ter. E são seres humanos. Eu costumo falar que o autismo é uma resposta de Deus para a humanidade, cara. Porque, cara, eles são muito carinhosos, eles veem o mundo de uma maneira diferente. Eles são muito inteligentes, assim, ao extremo, em alguns casos, né? Hiperfoco total. Dizem que o Elon Musk lá é autista, falaram que o Messi era, mas parece que o Messi não é. E tem uma síndrome, né? Que é, não sei o nome agora, pronunciar, mas ele tem uma que tem essas características, né? Sim. Mas não se sabe ao certo, né? Sim, cara. E é uma coisa que vale muito a pena a gente. Porque isso é tipo. Cara, é muito louco. A gente fala, por exemplo, tu fala, a gente tá falando aqui, vocês têm uma certa noção, mas quando é na tua casa, cara, muda tudo, assim. E seria muito legal, eu sei que é muito difícil, mas seria muito legal se as pessoas começassem a entender mais sem precisar acontecer com elas, entendeu? Eu não sei se acontece muito agora, Paulo. Tem aquele lado espiritual também. Que tem que orar na criança para repreender esse espírito, né? Que Uhum. antes acontecia, pelo menos acontecia isso, né? Muito em algumas igrejas, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, até, por exemplo, a Estrada Nova, falar aqui um pouquinho, né, Robson? A gente verdade. vai dia 27 agora. É 27, era? Dia 27. Dia 27. Próximo É sábado. uma programação totalmente voltada aí para as pessoas autistas, né? E a gente tá trazendo uma palestra também, né? essa Para os conscientização, pais. né, da Isso. igreja, assim, Paulo, por quê? Porque por muito tempo a gente tinha o autista, né? A gente não respeitava. Por exemplo, a mãezinha às vezes tá ali com o bebê que não consegue assistir o culto.
E aí, se o Exata- irmão do lado não tinha empatia, tipo, pô, Isso. tá me atrapalhando teu filho. É exatamente Né? aquilo, Ah, né? tá andando Que- muito que eu- teu filho. Que é aquilo Entendeu? que eu Então, falei. é isso que a gente tá tentando trazer para nossos dias e para nossa igreja principalmente. O que eu acho que às vezes, cara, ainda tá muito no nível de respeito, assim, por exemplo, entender, só que a gente precisa ir mais fundo, Muito, né, Isso, tá cara? ligado? Porque, tipo assim, não adianta só entender ou respeitar, tu tem que fazer algo, cara. Eu volto na masculinidade. Porque a cura do autismo, o autismo não tem cura porque não é uma doença, né? Mas a cura do autismo, cura entre aspas, é a comunidade, cara. E o que que é a comunidade, cara? Beleza, tu entende, a criança chorou, tu respeita, tu ali na igreja tem um espaço do autista, cara, mas essa mãe que não consegue trabalhar, não consegue namorar, não consegue sustentar o filho e tal, se tu tem que ir numa camada mais profunda. A conscientização e o amor ao próximo é a primeira camada só, cara. É uma ponta do iceberg É ali, a né, ponta cara? do iceberg. Tu precisa ir fundo no problema, entendeu? Por que eu comecei essas camisas aí, esse projeto? Final do ano passado eu tava em Belém, eu chorei pra caramba, cara, só de lembrar me dá vontade de chorar. Eu comecei a seguir um pastor que ele faz muito. Ele tem um filho autista. E ele tem uma ação social muito pesada, isso é muito legal. Tipo, ele cuida mais de 300 famílias. Ele tem um hub lá que, se a mãe quiser fazer a festa do filho lá, ele não cobra nada, ele tem toda a decoração. Caramba, que e top, tal. mano. E tem um monte de coisa De legal. Belém? Não, ele é de Brasília. Ah, tá. E o que aconteceu? Em dezembro do ano passado, eu vi uma notícia de uma mãe que tinha um filho autista já adulto, matou o filho e deu um tiro na cabeça porque ela não aguentava mais cuidar do filho sem apoio nenhum, porque fala muito da criança autista, mas tem um Pode adolescente crer. autista e o adulto autista, cara. E tipo assim, ela tava tão abandonada, mano, tão abandonada que acharam ela depois de 3 dias porque começou a feder lá o apartamento e a galera foi lá, abriu e viu que ela tava morta lá, tinha tirado a vida do filho, tinha tirado a própria vida e tal. Então, cara, tipo, 90% dos homens abandonam as mulheres por causa de filhos autistas. O nível de estresse de uma mãe autista solo, assim, uma mãe sozinha, é equiparado ao nível de estresse de um soldado de guerra. E eu que levo meu filho na terapia, né? Quase todos os dias. Ele faz de terça a sexta. E, cara, só tem mulher lá. Tu vê pouquíssimos homens, assim. Que aceitam compartilhar desse É. momento, né? E aí, cara, tipo, a mulher não consegue ir na igreja. O grau do meu filho é grau 2 de suporte, que já é um grau razoável, mas isso pode transitar, então pode diminuir ou aumentar. Mas quem tem grau 3 de suporte, que às vezes é não verbal, tipo, esse pastor, o filho dele tem 14 anos, usa fralda, tipo, se expressa não por palavras, entendeu? Então, te pega uma mãe que tem, às vezes, mãe que tem 2 filhos autistas, entendeu? E o marido abandonou. Como é que ela vai trabalhar se não tem quem deixar o filho dela? É todo um conjunto, né, Paulo? Como tu falou, né, Paulo? Não é só respeitar, vou respeitar ela, vou respeitar ele, o autista, A gente, né? a gente tem um papel É, além disso, né, É Brian? fazer o que podemos fazer, né? Agora eu vou te perguntar, como o homem de Deus vai ajudar uma família dessa se o cara não dá o dízimo dele? Exato. Entendeu? Se o cara não consegue entender que o dízimo dele não é pro pastor, cara, como é que Deus vai mudar o mundo se tu que é o homem, a força de trabalho, o cara que foi chamado ali desde o Gênesis capítulo 2 para cuidar e para multiplicar o jardim, para cuidar do jardim, para multiplicar, que é o provedor, não consegue tirar uma parte do teu trabalho para que Deus possa agir. Porque tu fica com 90% e devolve 10 para Deus, né? E esses 10% Deus faz o milagre, cara. Exato. Entendeu? Então a gente tá muito no nível de conscientização. A criança chorou, tem que respeitar, mas já respeita com a cara torta. Mas, cara, a gente precisa ir mais fundo nisso. Precisa. Olha que loucura, esse pastor, o nome dele é Anderson Silva. Eu gosto muito dele, é bem polêmico, assim. Eu Eu sei, acompanho. eu Saca, acompanhei. Não precisa concordar com tudo, mas tem umas coisas que eu acho muito legal que ele fez. Ele falou que o filho, Filtrar, né? o filho dele se afogou, né? Ele patetou assim, o filho dele comer uma tapioca, o tio dele tava. Não sei que a história que ele contou, o filho dele se afogou. E ele precisava de um carro, ele tava de férias pra levar o filho dele na emergência. Ele bateu assim nos vizinhos, os 3 primeiros nem atenderam, negaram e tal. Aí ele bateu na quarta porta, a mulher deu a chave. Não, leva o meu carro. Depois ele descobriu que o filho dela era autista. Ele falou, ó, meu filho autista se afogou, preciso de ajuda, meu filho autista se afogou. E quem deu? A mãe, que era mãe de autista também, entendeu? Então, cara, a gente precisa ir no nível mais... O que a Bíblia diz, cara. Os pobres, as viúvas, entendeu? Os E necessitados. Paulo, assim, no teu ponto de vista, a igreja tem um papel muito importante nisso, né? A gente tem que ser o diferencial nessa questão. E quando a gente não tem, por exemplo, eu não tenho nenhum autista na minha família, não sei se o Brian tem. Então, a gente
fala desse assunto superficialmente. Mas você, como pai, como um cara que está falando muito sobre esse assunto, de que forma nós, eu, Brian, Jairo, que o Rodrigo, como que a gente pode, além, não é só respeitar, de que forma a gente pode ser melhor? Não só empaticamente, né? Mas tipo assim, melhor de forma estrutural e ajudar, assim, uma família. De que forma a gente pode fazer isso? Cara, tipo, tem muitas maneiras, né? Na própria igreja, se tu vê a parte da ação social, geralmente é feito por mulheres, né? É, a gente tem que, o homem, ele tem que assumir esse papel, cara. Tipo, a gente tá muito carente de figuras masculinas de referência, sabe? Tipo, te perguntar aqui quem é a tua referência como homem, quem é a tua referência como homem. Talvez seja até homens de Instagram, homens distantes. Mas às vezes a gente não tem tanta referência próxima, assim. Só tem um jeito de resolver o problema, cara. Um é estando sensível à voz de Deus, porque às vezes, cara, o cara tá do teu lado. Às vezes Deus fala comigo, ó, que ele vai lá e dá 100 reais pra aquele brother ali. Eu não sei porquê, mas Deus tá falando, Deus sabe. E aí tu vai lá e tu às vezes é grana, né? Mas às vezes é tu dar uma atenção e tudo mais. E tu tem que estar sensível à voz de Deus pra quando ele mandar tu fazer uma coisa, tu não demorar mais de 5 segundos pra obedecer, porque senão tu fica, não, mas será que ele precisa mesmo, né? Vou ver outro jeito de ajudar e tal. E, cara, só tem um jeito de resolver problema, é caindo pra dentro do problema. Então, por exemplo, se tiver uma família autista lá na tua igreja, se aproximar da mãe, porque a necessidade dela não pode ser, não é a mesma de outra mãe autista, entendeu? Então, só tem um jeito de tu resolver problema, é caindo pra dentro do problema, perguntando pra ela o que ela precisa e tal, e fazendo, se envolvendo com, por exemplo, esse pastor ele tem um projeto, eu acompanho alguns projetos que eu acho que são sérios, e aí eu pego quando sobra uma grana lá, ou quando Deus toca no meu coração, direciona uma grana lá e vou lá dar, porque, como eu te falei, A tua forma de ajudar, né? isso, tanto porque a gente fala assim, é dois extremos, ou tem um cara que ajuda com dinheiro e não se envolve, ou tem um cara que só se envolve e não ajuda com dinheiro. E eu acho que é o conjunto das coisas ali pra resolver, entendeu? Entendi. E Paulo, finalizando, infelizmente, a gente tá caminhando pro Poxa, final. que pena. Passa muito rápido, cara. Mas assim, fala um pouquinho dessas camisas aqui que tu. Inclusive, ó, que presente maravilhoso. Isso aqui, a galera que. Isso aqui é um projeto? A galera que Sim. quer comprar e tal, como é que faz? Cara, é um projeto que eu fiz depois de eu ver a notícia dessa mãezinha. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra tentar movimentar um pouco mais sobre isso. E aí eu pensei, cara, eu sou designer também, vou criar algum projeto legal, fazer umas camisas legais, até porque, tipo, eu via muitas camisas bem padrão, assim, bem, tipo, tu entendeu, né? Entendi, Joga lá no entendi. Google, lá, Altima, parece aquelas imagens lá, cara, tira de lá e coloca nas camisas. Pode crer. Né? As pecinhas e tal. O que que eu quero, onde eu quero chegar nisso aí? Eu quero que toda a produção seja feita por famílias autistas, ou mesmo por autistas, que conseguem trabalhar e tudo mais. E para que parte. Primeiro, se a família conseguir trabalhar, a ideia é que a mãe vai trabalhar e tenha um espaço para acolher o filho enquanto ela trabalha. Então, jornada de trabalho reduzidas e tal. Tem um terapeuta, alguma coisa que possa ficar com ele enquanto ela trabalha, entendeu? E a parte do lucro seja para custear esse movimento, entendeu? Isso é o final, né? Tipo, esse projeto tem 3 objetivos. O primeiro é levantar recurso para fazer o tratamento do meu filho, porque eu pago plano de saúde, eu faço tudo que eu posso por ele, mas, cara, é incrível. Tu paga plano de saúde, é caro e os caras não te atendem, colocam terapia todo Verdade. espalhado e tal. Então, eu quero dar o melhor possível pro meu filho, né? Objetivo número 1 é meu filho. Objetivo número 2, ajudar outras famílias, entendeu? Então, já até parte disso já tá sendo revertida com o projeto final, que é esse que eu te falei, de ser um empreendedorismo social. Em vez de a gente ficar pedindo ajuda, por que não criar todo um ecossistema que se sustente, entendeu? E o 3 é fomentar a causa. Por exemplo, por causa das camisas, por causa da história, a gente tá aqui conversando, entendeu? Às vezes eu vou treinar com a academia, a galera pergunta, eu tinha alugado um carro aqui em Belém, e fui devolver o carro antes de vir pra cá, e a atendente, que legal essa tua camisa aí, tá, pô, sou pedagogo e não sei o quê. Então, traz mais o assunto, entendeu? Mas é bem recente esse projeto, tem um mês, um pouquinho, e outras pessoas já se conectaram. Então tem muitas coisas que provavelmente podem Isso aqui acontecer. é incrível, cara. E que bom que veio apresentar aqui com a Que gente, né? maravilha, cara, É. que maravilha. Tem uma outra mãe, cara, que ela tem a mesma ideia e ela participou já de vários concursos, ganhou vários prêmios. Ela tem já as máquinas, então falta um espaço para colocar as máquinas de costura e tal. E eu vou te falar, cara, depois eu vou te mandar, mas até o final do ano eu vou conseguir fazer uma coleção feita 100% por mães. Nem que eu pague a mais, nem que tenha um custo reduzido ali, o lucro reduzido. Mas eu quero que isso. Porque, assim, por exemplo,
eu vendo essas camisas a R$ 69,90, R$ 69 reais a camisa com esse adesivo aqui, né? É muito legal quando tu ajuda e fica com uma coisa pra te lembrar, coloca no carro, toda vez que tu vê, tu vai lembrar do assunto, do que tu só ajudar e não ver mais pra onde teu dinheiro foi e tudo mais, né? Esse é um projeto pequeno, cara. Muita gente tá fazendo coisa muito grande ali sobre isso, mas é uma maneira de fazer girar a roda ali e falar mais do assunto. É um né? ponto, né, cara? É um ponto. Deu start, né, cara? Deu um Sim. start. Então a galera que quer conseguir essa camisa aqui, fala contigo no Pode Instagram. falar comigo, Paulo Raiol com 2 L's no final, ou eu fiz no Instagram também, _ amo, _ alguém, _ com, _ autismo. Bem, Que maravilha, cara. Então, Paulo, muito obrigado, cara. Poxa, eu que Muito agradeço, obrigado cara. por esse tempo aí precioso. Foi muito gratificante pra gente, né? Aprendizagem, cara, também. A gente aprende muita coisa. E essa aqui é uma causa que a gente quer abraçar também, né? Trazer mais pessoas, mais mãe, mais pai que caminham Mais diariamente. testemunhos, né? Mais pra- testemunho. Eu acredito que o teu testemunho vai tocar em muitas vidas aí, né? Em nome de Jesus, cara. Através de tudo que Deus fez na tua vida, de trazer o Gael pra perto de ti, como tu falou. Só pra fechar aqui, porque a Pode gente começou falando de música, né? E cara, o meu filho, ele é apaixonado por música. Ele não fala muito ainda, fala só sílabas, ele tá com a fala atrasada. Mas olha como Deus ele usou o meu filho muitas vezes pra falar comigo. Mas pra fechar, eu quero contar essa história, que o meu filho, ele passa o dia todo ouvindo música e ele só dorme com música. E aí ele quer que eu cante, cara, pra ele dormir. E aí toda vez eu faço ele dormir cantando. E é incrível, às vezes agora eu tô aqui em Belém, peguei na rede, né? Me embalando lá na rede, fazendo ele dormir cantando, e eu começo a cantar os louvores. E aí eu tô cantando pra ele, quando eu vejo, eu tô cantando pra Deus, e quando eu vejo Deus tá falando comigo, fazendo meu filho dormir porque ele gosta de... O meu filho trouxe a música de uma maneira nova e diferente e mais forte na minha vida. Eu voltei a compor. E uma pergunta pra finalizar aqui, inclusive, o Paulo Raiol pretende voltar aí com umas canções pra gente? Tô ansioso, tô ansioso. É de verdade. É, cara, incrível. Pre- Eu acredito que tá chegando um novo tempo, assim. Durante muito... Vendi todas as minhas guitarras, fiquei só com meu violão e tal. E a música ficou muito na última gaveta dos últimos anos, assim. E Deus, ele tem trazido de volta, sabe? Ele me deu uma música agora esses últimos dias sobre peregrinos, sobre estar caminhando na E terra. eu mas- acredito que o Gael vai participar muito dessas canções Com aí, dessas certeza, composições. cara, com certeza. E assim, eu ganhei um filho e ele trouxe essa coisa da música de volta e eu ganhei uma missão, cara, de olhar para essa minoria aí, que não é nem tão minoria, né? Tem bastante gente do autismo, e abracei essa causa aí, como eu coloquei aqui. E, cara, a gente como cristão tem essas e muitas outras causas. A gente como cristão e como homem aqui, a gente precisa fazer algo, cara. A gente precisa ser referência. Se a gente não tem tantas referências como homem, que a gente possa ser essas Possa referências ser. a partir de agora, né? Pra essa nova geração. E Paulo, parabéns, cara. Eu, assim, maioria da tua entrevista, né? Do teu falar, fiquei arrepiado aqui pelas coisas que me Toca muita gente, impactaram, né, né? cara? E eu Amém. acredito que as pessoas que já estão sendo impactadas. Então, de verdade, muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Verdade. Aqui Por tá as até portas, né? Sempre abrir abertas. nossos olhos, né? Com Pra esse certeza. tema. Que eu acho que, assim, diretamente a gente nunca tinha participado, né, Robson? Diretamente de num papo desse de um aí. Olha tema que assim. loucura, agora realmente pra fechar. Eu tô frequentando uma igreja e o meu líder de pequeno grupo lá na casa dele, o anfitrião, ele é muito gente boa, cara. Assim, um cara muito amoroso, tem 2 filhinhas, deve ter uns 30 anos. E ele achava que ele era TDAH. E eu percebi que ele era meio agitado assim e tal. Foi fazer o acompanhamento e ele descobriu que ele não é TDAH, mas ele tem, parece que 4 síndromes e uma delas é autista. Um cara de 30 anos, casado, com 2 filhinhas lindas, fazendo a obra de Deus, e percebeu que ele falou, cara, mas agora com um diagnóstico eu consigo entender muita coisa na minha vida e tal. Então, crer. a gente vê autismo como uma coisa distante ou como uma coisa especial, mas, cara, cada vez mais vai estar presente na nossa vida, e muito obrigado por vocês abrirem esse espaço pra gente falar mais Maravilha. sobre isso. É isso aí, Paulo. Então, tamo junto, as portas sempre abertas pra você aí. Amém. E pra finalizar, eu queria citar uma frase que tu falou que mudou muito os meus dias lá em casa com a minha esposa, né? Porque a gente enfrenta também um momento lá de minha esposa tem uma doença também que não tem cura e a gente tá aprendendo a lidar com isso. E certo dia, olhando teu Instagram, tu posta muito, né, sobre motivação, sobre a galera, e algo lá girou uma chave em nós, que é o seguinte: nos dias maus, descanse, nos dias bons, voe. E a gente vive esses dias aí, está vivendo. Deu vontade até de chorar aqui, que eu quase. Porque a gente tem vivido dias difíceis.
mas o choro dura uma noite. De manhã, a alegria vem, a gente tá experimentando esses dias. Então, galera, muito obrigado por esse tempo. Eu espero que vocês tenham sido ricamente abençoados por esse momento, por essa mesa, com o Paulo aqui, o Brian. Curte esse vídeo, compartilhe com alguém, nos siga no Instagram, nos siga no Spotify também. A gente está em todas as plataformas digitais. Não é por falta de plataforma que você vai deixar de nos seguir. Então, fique com Deus. E muito obrigado por você chegar até aqui, né, cara? É isso aí. Até a próxima. Valeu. Abraço.